como havia dito, pessoal, porque o celular descarregou, aí como eu havia dito, aqui eu chamei de x. Este x é essa medida aqui, ó. E aqui até aqui eu vou chamar de 30 menos x. Por que eu vou chamar de 30 menos x? Porque é o seguinte, ó. Essa é a diferença de uma questão de aplicação. A questão de aplicação, ela vai te exigir uma interpretação mais profunda. Porque, por exemplo, esse 30 vem daqui, ó, do perímetro. Esse 30 vem dele, é 30 menos... Esse tamanho aqui tem que ser menor que 30. Veja bem, por exemplo, olha só. Eu vou chamar esse x, sei lá, vou chutar aqui um exemplo. Eu vou dizer que x é igual... eu vou dizer que esse tamanho aqui é 25. Ó, x é igual a 25. Eu estou chamando, dizendo que x é igual a 25. Se esse lado aqui é 25, esse lado aqui mede quanto? Eu vou pegar o 25 e colocar aqui, ó. Vai dar o quê, ó? 30 menos 25. Vai dar quanto? 5. Opa, tá valendo. Se, por exemplo, eu chamar aqui o x, um exemplo. X, chamar aqui, sei lá, de 20. Esse tamanho aqui, ó. Se eu chamar aqui, daqui até aqui de 20. Quanto é que vai ser esse aqui? Vai ser o quê? 30 menos 20 igual a 10. Entendeu? Agora, se eu chamar esse x, esse lado, de um número maior que 30, observe. Se, por exemplo, 32. Aí eu coloco aqui, ó. 30, que é esse 30 aqui, menos, ao invés do x eu coloco 32. Vai dar quanto? Vai dar menos 2. Opa, deu errado. Por quê? Porque numa aplicação, nesse caso de área, né, não existe um lado negativo. Por exemplo, se eu chegar e perguntar assim pra você, qual é o tamanho dessa casa aqui, esse lado dessa casa? Aí eu vou dizer menos 2 metros. Você nunca vai ouvir isso. Então a diferença é essa. Então, essa é a interpretação. Eu entendo que o meu número ele é menor que 30 e maior que 0. Porque, por exemplo, se eu chamar x igual a 0, então esse lado não existe. Esse lado não existe. Qual é o tamanho de uma... Como é que eu vou calcular a área de um lugar que é 0? Não existe. Beleza? Sabendo disso, essa é uma interpretação intuitiva que tem que se fazer nessas questões de aplicação. Isso é exigido no Enem, essas interpretações. Beleza? Então é o seguinte. Então, aqui são minhas dimensões. Minhas dimensões são os meus lados. É o que a questão quer saber. Qual o tamanho do lado do terreno para que a área seja máxima. Opa, falou em área. Então, área, eu tenho que lembrar, área, eu sei que área é igual um lado vezes o outro lado. Então, eu só pego quem é aqui nesse lado aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó, x. E esse outro lado aqui, esse outro lado, o lado do retângulo, esse aqui, ó, 30 menos x. Pronto, o que é que eu faço? Aqui vai ser minha área. Minha área, isso aqui é aquele negócio de lá de chuveirinho, produto notável, lá, distribuição lá. Desenvolver, na verdade. 30 vezes x, 30, x menos x vezes x, x ao quadrado. Então, a minha função área, porque detalhe, por mais que eu esteja falando de área, é uma função que vai me dar duas raízes, dois números, que vão me representar a área. Olha só, f de x, eu posso até colocar f de a, né? Mas f de x, porque está em função de x, vai ser 30x menos x ao quadrado. Eu faço a perguntinha para vocês, porque a questão fala assim, ó, deve ser máxima. Deve ser máxima. O que é que você tem que lembrar? Que é o seguinte, quando é máxima, quando uma questão é máxima, eu já falei, mas quando isso acontece aqui, ó. Né, ó. Aqui é o x e aqui é o y. Quando que é máxima? Quando a parábola está com as perninhas para baixo. O ponto mais alto da parábola vai ser de máximo. E quando que é máximo? Quando o meu ax ao quadrado ele for menor que zero. Quando o meu ax ao quadrado for maior que zero, que no caso vai ser assim, ó, né, ó, vai ter valor mínimo.
Então, é isso, vocês têm que sempre lembrar. Aí você olha pra cá, ó, para essa função aqui, ó. Esse x ao quadrado, ele tá negativo. Então, ó, esse gráfico, essa parábola aqui, se ele tá negativo, você vai usar o que, ó? O x, vértice, que é menos b, sobre 2 vezes a. Quem é o b nessa função? 30 sobre 2 vezes... Quem é o a? O a é meu menos 1. Tem um detalhe, ó, tem um sinalzinho aqui da fórmula, que vai ser igual a menos 30 sobre menos 2, igual, menos com menos mais, 30 por 2, 15. Esse é x. Esse é o meu x. Meu x vale quanto? 15. Opa! Eu encontrei meu x, ó. X aqui vale quanto, ó? 15. Certo. E agora esse outro lado vale quanto? Eu vou pegar esse x e colocar aqui dentro. Olha só aqui, ó. Quando eu coloco 30 menos 15, esse 15 é o que eu achei, é igual a quanto? 15. Opa! Então, o meu retângulo, vamos dizer assim, é isso aqui, ó. O meu retângulo, ele tem 15 metros nesse lado e 15 metros desse outro lado. Logo, ele é o quê? Um quadrado. Ok, ele é um quadrado. Ele tem esses lados, todos dele é igual. Olha só. Aqui não é 15, aqui não é 15. Aqui também é 15. E aqui também é 15. 15 mais 15, 30. 15 mais 15, 30. 30 mais 30, 60. 60 o quê? 60 o tamanho do perímetro dela. Então essa é a nossa videoaula com uma questão... Ela dá um pouquinho de interpretação, mas é uma questão muito fácil. É uma questão que exige interpretação sua. Se você não lembrar dos conceitos, acaba tendo certa dificuldade. Tchau, galera. É isso aí.